O que me traz aqui é fazer uma reflexão sobre a pesquisa do Datafolha que saiu neste final de semana e que tem sido motivo de comentários por articulistas políticos, por senadores e comentários muitas vezes levando-se ao cabo de que nós vivemos uma situação política desestruturada, à beira de um caos e já se falando em impeachment da presidenta. Eu só antes de iniciar essa minha reflexão sobre a pesquisa, eu queria de fato, falar sobre a transição do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o presidente Lula, que eu tive o prazer e a honra de acompanhar essa transição. Eu trabalhei na equipe de transição, portanto, não procede, não é verdadeiro que o presidente Fernando Henrique entregou ao presidente Lula uma economia equilibrada. Muito pelo contrário, nós tínhamos uma inflação muito alta, mais de 12%, juros na faixa de 25%, risco país altíssimo, a dívida líquida mais de 60%. Eu já disse dessa tribuna, inclusive na comemoração do Plano Real, e disse na semana passada que o presidente Lula salvou o Plano Real, porque quando assumiu o governo, tomou medidas firmes e fortes para que a economia do país respondesse. Então, não é verdade que nós recebemos, que o presidente Lula recebeu a economia equilibrada. Não é verdade. Todos lembram disso e todos lembram, inclusive, que o presidente Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer o seu sucessor e foi um dos presidentes que saiu com a maior impopularidade de seu governo. Qualquer pesquisa atesta isso, exatamente pelo resultado da economia que se mostrava. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre a pesquisa. E não estou dizendo aqui que nós não temos problema, que nós não temos situação econômica difícil no nosso país, que nós não temos problema com a Petrobras, que nós não temos problema com o sistema hídrico. Não estou dizendo isso. Nós temos problemas e temos que resolver. Agora, fazer dessa pesquisa uma avaliação de que o governo não tem credibilidade ou colocar credibilidade como popularidade e colocar uma discussão política de impeachment é, no mínimo, desconhecer a história política desse país. Eu quero só lembrar aos senhores que no dia 11 de dezembro de 1998, uma pesquisa também do Datafolha, Fernando Henrique Cardoso tinha 35% de ótimo e bom. Em 7 de fevereiro de 99, o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha apenas 21% de ótimo e bom, e mais de ruim e péssimo do que hoje aparece em relação à presidenta Dilma Rousseff. E nós não tínhamos a tempestade que nós vemos agora. Em 99, não teve esse clima, não estava se discutindo impeachment, não estava se discutindo que o país vivia uma crise sem precedente na política, não tinha esse clima. Era um momento conjuntural, que, aliás, é um momento como nós vivemos aqui. Como disse o senador Lindbergh, que já foi prefeito, há momentos conjunturais, situações momentâneas em que a avaliação, a popularidade cresce e decresce. Aliás, Vossa Excelência, no seu estado, senadora Ana Amélia, viu isso acontecer em vários governos. Governos que estavam ruins, que depois melhoraram, ou candidatos que estavam ruins e que depois subiram. É uma avaliação conjuntural. E penso que isso se deve a 4 situações. Primeiro, a crise envolvendo a Petrobras. Obviamente que nós temos uma crise, ela é grande, e as denúncias de corrupção criam descontentamento na população. É óbvio que criam. E principalmente porque o que ocupa a agenda política agora são as denúncias. Nós não tivemos ainda o julgamento e a penalização dos responsáveis pelo que está acontecendo na Petrobras. Aliás, não tivemos conhecimento do processo inteiro, de quem exatamente está envolvido, por que está envolvido e como está envolvido. Então, é óbvio que só a denúncia política, os vazamentos seletivos já tem uma predisposição, ou cria uma predisposição crítica e realmente de falta de confiança na política e no governo em razão disso. E uma tendência muito grande de se fazer a divulgação dos fatos e das notícias colando apenas no PT e no governo, sem olhar o total de todos os envolvidos. Porque o que nós estamos vendo hoje é que essa situação da Petrobras é muito antiga.
Então, obviamente, surgirão aí atores, não só políticos, mas administrativos da Petrobras, que já estavam envolvidos e que nós precisamos que isso venha a público, porque não é possível fazer a avaliação de um caso quando nem 1/3 do que está se verificando nessa apuração veio ao conhecimento das pessoas. Nós não temos ainda um julgamento, nós não temos a penalização. E quero dizer que há por parte do governo, principalmente da presidenta Dilma, que é uma das pessoas mais corretas que eu conheço, uma das pessoas mais sérias que eu conheço, uma vontade muito grande de que as coisas se esclareçam. Se assim não fosse, nós não teríamos, senadora Ana Amélia, a Polícia Federal atuando como está atuando. Em nenhum momento teve intervenção de governo, em nenhum momento o Ministério Público foi, pelo governo, ficou numa situação difícil porque teve pressão de governo, em nenhum momento o juiz Moro teve qualquer pressão. Tudo está sendo feito de maneira clara. De maneira clara, a imprensa tem noticiado. É pena que noticie apenas uma parte. Era bom que noticiasse tudo, para que a gente pudesse fazer o debate. Porque eu tenho certeza que na situação que está, tem muita gente envolvida. E muita gente envolvida que não é do PT, que não é do governo e que vai ter que responder, assim como os do PT e os do governo têm que responder. Nunca varremos para debaixo do tapete. Então, acho que é importante. Mas, obviamente, que essa situação, senador, e vi Vossa Excelência falando aqui, essa situação cria um descontentamento, porque, por enquanto, só está vindo a público as denúncias. Ainda não se teve as medidas. Quando nós tivermos as medidas concretas, nós vamos, com certeza, esclarecer a opinião pública e vamos responder. E quem tem responsabilidade sobre isso vai responder ao que está acontecendo. Mas podem ter certeza que de parte da presidenta Dilma tem o compromisso. Tanto que a presidenta está preparando agora um conjunto de projetos de combate à corrupção para enviar ao Congresso Nacional. Se comprometeu com isso na campanha e vai enviar ainda nesse primeiro semestre. Nós temos também o fator da economia. É óbvio que nós estamos com uma situação econômica difícil, mas não é uma situação econômica difícil só para o Brasil. O Brasil está em um contexto global. Já falamos disso dessa tribuna. A China está crescendo menos em 25 anos do que ela está crescendo agora. Então, como que nós não vamos ter reflexo no Brasil, sendo que ela é o principal parceiro comercial nosso? A Europa está numa situação econômica difícil, as taxas de desemprego estão altíssimas. O Japão está estudando um plano de resgate também da sua política fiscal e econômica. Agora que os Estados Unidos estão se recuperando, como que o Brasil não teria esse reflexo? Eu gostaria de saber como que o Brasil não teria esse reflexo. Quando o Brasil ia bem, a oposição via aqui e dizia que o sucesso da economia do governo Lula era porque nós tínhamos uma economia global sustentada, boa, que estava em desenvolvimento franco. Então, quando é o contrário, não vale? É um discurso oportunista. Nós temos uma crise. Agora, esquece-se a oposição de dizer que, mesmo diante desta crise, uma crise grave, nós mantivemos o emprego. A menor taxa de desemprego, senador Paim, da nossa história, 4,8 em dezembro e 4,3 em janeiro. Que país que está em crise grave segurou o seu emprego? Não teve país. Vamos olhar o desemprego na Espanha, vamos olhar o desemprego na Itália, vamos olhar o desemprego na Grécia, vamos olhar o desemprego em países de primeiro mundo. Nós temos menos desemprego que nos Estados Unidos. Podem dizer, mas a economia lá é diferente, é óbvio que é diferente. Mas nós somos um país em desenvolvimento e estamos protegendo, sendo em desenvolvimento, o emprego e a renda da população. E é por isso que nós temos que tomar algumas medidas, senadora Ana Amélia. Como já tomamos, como o presidente Lula tomou, como o presidente Fernando Henrique tomou, aliás, várias medidas amargas. É muito mais do que essas. Foram medidas que, primeiro, não mexeram no câmbio quando tinham que mexer, e fizeram isso para sustentar a reeleição. Por isso que entrou no segundo mandato com uma queda de popularidade altíssima. Ele não entrou porque tomou medidas amargas, ele entrou com uma queda de popularidade alta porque deixou de tomar as medidas corretas. Depois foi recuperando, conseguiu recuperar. Onde é que ele caiu a popularidade? Em 2001, com a crise que nós tivemos também, uma crise hídrica muito menor, infinitamente menor que a que nós estamos tendo agora, mas que fez com que o governo, por não ter investimento em infraestrutura na área do setor elétrico, tivesse que fazer o racionamento. Por isso.
Hoje nós estamos enfrentando uma situação da economia, estamos tomando medidas que são importantes para garantir a renda, para garantir o trabalho das pessoas. Esse é o compromisso da presidenta Dilma. E não é um compromisso que não estava no seu plano de governo, é um compromisso que estava no seu plano de governo, sim. Nós temos uma crise hídrica, uma das maiores que o país já viveu. Nem se compara com a crise hídrica que nós tivemos em 2001. Mas até agora sustentamos e não tivemos racionamento, porque fizemos, e foi a presidenta Dilma que coordenou isso, a maior reforma no setor elétrico brasileiro. Construímos linhões. Eu lembro que em 2001, quando teve o apagão, nós tínhamos energia sobrando em Itaipu e nós não podíamos despachar, porque não tinha linha para fazer para o norte, não tinha linha para fazer para todo o sudeste. Sobrava energia no sul, tinha que ligar o vertedouro, abrir o vertedouro, né, para escoar a água, porque a água é o insumo da produção, porque nós não tínhamos como despachar energia. Hoje não é esse o problema, nós despachamos energia de Itaipu, despachamos energia de qualquer usina, mas nós estamos tendo uma crise hídrica. E essa crise principal é no Sudeste, onde nós temos a maioria da população. E aonde o governo do PSDB governa o maior estado desse país por mais de 24 anos. Quais foram as medidas de sustentação, de estrutura que foram feitas para garantir que uma crise hídrica não deixasse o país chegar a esse ponto? Porque quando nós sentimos que tinha uma crise de estrutura no setor elétrico e assumimos o governo, a primeira coisa que fizemos foi uma grande reestruturação do setor elétrico. Ficar 24 anos num governo e não fazer uma reestruturação para o sistema de abastecimento de água, qual é a justificativa? É por isso que nós estamos com um mau humor enorme no país. Uma grande concentração do eleitorado está lá em São Paulo. E muitas vezes o eleitorado não sabe de quem é a responsabilidade. Acaba tudo caindo no colo da Dilma, inclusive os problemas de São Paulo, que é a restrição hídrica. E é óbvio que nós temos que ter cuidado com o setor elétrico, nós não queremos que falte luz, temos que fazer economia, e o governo está fazendo esse esforço. É óbvio que nós precisamos despachar térmica para não deixar a população sem energia. E aí vem, é óbvio, o impacto na conta de luz. E vai vir também o impacto na conta de água. É isso tudo também que está colaborando para que a população tenha essa opinião. E para que também tenha caído de forma muito grande a popularidade do governador Alckmin. Por que o PSDB não fala aqui? Nós sabemos que caiu da presidenta Dilma, não estamos escondendo isso. Mas por que o PSDB não admite que caiu a popularidade do governador Alckmin? O PSDB está há 24 anos no governo de São Paulo e não fez o que devia fazer. Não investiu na estrutura do abastecimento de água. O povo de São Paulo vai pagar esse preço. Então, essa restrição hídrica, a baixa oferta de água e também o aumento da conta de luz por conta do despacho das térmicas, mas não só isso, por conta também do Estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais não terem aderido naquele momento à medida da presidenta Dilma de baixar a energia, nós temos essa consequência. E aí muito me admira vir aqui a oposição falar do aumento da gasolina. Nós tivemos grandes debates nesse plenário, e Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, participou também desses debates, que a oposição cobrava por que a Petrobras não aumentava a gasolina, sendo que o barril de petróleo estava alto, que nós tínhamos que aumentar. E a presidenta dizia, não, a gasolina é importante, se nós aumentarmos, nós vamos ter um impacto inflacionário. O que nós estamos corrigindo agora não chega perto do que a oposição queria que nós corrigíssemos naquele momento. E que ela corrigiria se estivesse no governo, não se importando com a questão econômica e com o desenvolvimento do país. Nós estamos fazendo as coisas de forma balanceada, nós estamos fazendo as coisas no tempo, para que tenha equilíbrio, para que o emprego e a renda, repito, sejam cuidadas nesse país, sejam preservadas. É por isso que está sendo feito, desta forma, e é por isso que está sendo feito agora. Mas é um momento conjuntural. E, obviamente, temos uma superexposição negativa do governo da presidenta Dilma no PT e na mídia. E aí eu tendo a concordar que nós temos realmente um problema de comunicação. É um governo que faz muito
e se comunica pouco. É um governo que fala pouco sobre o que faz, enquanto a oposição usa muito a mídia, que também tem a sua condescendência. Você abre os jornais e todos os problemas do Brasil e, quiçá, do mundo, são do PT ou da presidenta Dilma. Eu não estou falando que nós não temos problema. Como organização humana, temos falha, temos problemas. E Vossas Excelências conhecem os nossos problemas e as nossas falhas. Estão estampadas também nos jornais, estão aí nas discussões da militância. Temos problemas e temos falhas. Agora, dizer que somos responsáveis por tudo de ruim que acontece? E onde é que estão os fatos positivos desse país? Ninguém fala do desemprego de 4,3%. Ninguém fala que a nossa renda não teve queda abaixo dos índices da inflação. Ninguém fala que nós conseguimos segurar, sim, a inflação dentro da meta, da banda superior da meta. Ninguém fala que nós reduzimos a dívida pública, seja ela bruta ou líquida. Ninguém fala dos milhões de pessoas que nós retiramos da miséria. Aliás, só um dado. No ano da eleição, o governo teve a coragem, porque não estavam corretos, de cancelar 290 mil Bolsas Famílias, atingindo mais de 1.300.000 pessoas. E fizemos isso no ano da eleição. Portanto, não há contradição nenhuma entre o discurso da presidenta Dilma na eleição e o que ela está fazendo agora. Porque o que ela está fazendo agora é exatamente para segurar os direitos sociais que nós temos. E amanhã eu quero fazer dessa tribuna um debate sobre cada medida. Já ouvi o senador Paim falar, já ouvi outros senadores falarem, acho que tem coisas que têm relevância e que são importantes, mas a maioria dessas medidas estão corretas e não afetam o direito dos trabalhadores. E eu acho que nós precisamos explicar isso, porque a versão está sendo mais forte que os fatos. A versão está prevalecendo e nós não podemos deixar a versão prevalecer. Então, dia após dia, essa superexposição negativa na mídia, que faz a tendência da opinião das pessoas, que faz a tendência do que as pessoas acham. Eu diria, inclusive, que é uma manipulação da opinião pública. Senadora Ana Amélia, eu ouvi seu discurso e sei que Vossa Excelência é ponderada, Vossa Excelência tem aqui colocado sempre na tribuna com grande responsabilidade, Vossa Excelência fez cobranças muito duras, mas sei também o que Vossa Excelência passou na campanha no Rio Grande do Sul. Eu sei das acusações que fizeram para Vossa Excelência e que muitas vezes não tinha espaço, ou Vossa Excelência não podia dar, ou não conseguia dar a sua versão, porque ou a mídia, ou sua oposição, ou as pessoas que estavam disputando com Vossa Excelência faziam a versão prevalecer. E como é difícil quando a versão prevalece. Como é difícil quando você não consegue expor os fatos e é mais forte uma campanha midiática e uma campanha de desconstrução. Porque a desconstrução é sempre muito mais fácil que a construção. É sempre mais fácil destruir do que construir. É sempre mais fácil apontar o dedo, fazer a acusação, do que efetivamente saber o que está por detrás dos fatos. Eu assisti um filme recentemente, muito interessante, sobre manipulação de opinião pública, chamado Garota Exemplar. Eu acho que todos os senadores deviam assistir esse filme. Como se manipula a opinião pública em relação aos fatos, como se constroem os fatos. Eu não quero dizer que tudo que acontece é manipulação, não estou dizendo isso. Eu reconheço os problemas, reconheço os erros e reconheço que nós temos que enfrentar esses problemas de cabeça erguida e de forma clara. E com as medidas corretas, como a presidenta está fazendo. Reconheço também que precisamos melhorar nossa comunicação. Mas o que não dá é para achar que tudo que acontece, de tudo de ruim que acontece, de tudo que está errado, é um problema do PT, é um problema do governo, e que nós somos responsáveis pelos erros históricos desse país. O problema que nós estamos vendo com a Petrobras foi o mesmo problema que Getúlio Vargas enfrentou. Aliás, está aí, tem uma trilogia do livro de Getúlio para ser lida, tem um filme sobre Getúlio para ser visto. É isso que nós estamos enfrentando. São as mesmas acusações sobre Jango, sobre Jânio. Nós estamos vendo a história se repetir e parece que isso nunca aconteceu. A direita se reforçar. E me desculpe quem fala pelo impeachment. Não é possível que a gente tenha uma discussão tão leviana sobre impeachment. Eu quero falar disso, mas antes eu concedo uma parte ao senador Paim. Senadora Gleice, primeiro cumprimentá-la pelo brilhantismo do seu pronunciamento, a forma firme como defende o seu ponto de vista.
Eu diria que eu poderia não querer ajustar o seu comentário sobre a pesquisa, mas teve um comentário na pesquisa que eu achei muito interessante, que o presidente Lula foi considerado o melhor presidente nessa pesquisa de todos os tempos. A diferença de quem fica em segundo lugar e ele é gritante, é mais que 200%. Isso demonstra que a história construída no mandato do presidente Lula, e agora, claro, no segundo momento, depois da reeleição da presidenta Dilma, não é somente como alguns contam, e a população sabe disso. Por isso que ele foi considerado o melhor presidente de todos os tempos. E queria também rapidamente falar, e Vossa Excelência vai falar amanhã, mas tem colocado na tribuna com muita precisão a questão das duas MP que tratam do direito dos trabalhadores e também da questão dos pescadores, trato da questão da Previdência, que envolve os aposentados. E eu sou daqueles que têm um ponto de vista, senadora, e já dialoguei com Vossa Excelência, que o nosso papel aqui no Parlamento, e achei interessante a proposta que os 3 ministros estão apontando em comum acordo com as centrais, de nós fazermos uma comissão tripartite, envolvendo os parlamentares, os movimentos sociais e o governo, para aprofundar na comissão, debater esse tema com a profundidade que eles exigem, apontando um caminho de uma mediação. Eu sei que o governo sabe que não vai aprovar na íntegra o que mandou para cá. E Vossa Excelência lembrou, e lembrou muito bem, na própria reforma da Previdência. Nós fizemos aqui um belo debate, um forte debate, com a participação da sociedade, e chegamos no entendimento. E eu fui à tribuna e defendi, onde o acordo foi, vota-se essa proposta apresentada pelo relator, mas com o compromisso de votar a PEC paralela. E me lembro da oportunidade, quando assim defendi esse ponto de vista, que alguns não entenderam e disseram que nunca teríamos a PEC paralela. E a PEC paralela foi aprovada e a lei, fazendo, então, uma mediação com aquela redação da forma original que chegou aqui na casa. Nesse caso específico, tanto o seguro-desemprego, como o abono, como a questão das viúvas, eu acho que nós podemos construir, sim, uma redação positiva, que vá na linha do bom senso e do entendimento. Porque a Previdência é nossa, é dos trabalhadores, não é do governo, não é dos empresários, é dos trabalhadores, porque eles é que dependem da Previdência. E nós podemos, mediante esse diálogo com as centrais, já está marcado reunião, amanhã à noite mesmo teremos reunião com 3 ministros, na busca da construção de uma redação final que vá contemplar o que todos nós queremos. A saúde da Previdência, o interesse dos trabalhadores e do interesse, naturalmente, da sociedade brasileira. Eu estou muito, eu diria, muito otimista com essa linha de diálogo e de entendimento na construção de uma redação que contemple a todos. Por isso, eu só posso cumprimentar a Vossa Excelência pela forma firme como defende o seu ponto de vista, mas tenho dialogado muito com Vossa Excelência e tenho certeza que nós estaremos juntos aí na trincheira de construir uma redação de entendimento. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Paim. Com certeza. Inclusive, as medidas vêm para o Parlamento exatamente para serem debatidas. Acho que a maioria das medidas, como eu disse aqui, são muito justas e importantes, não depõem contra os direitos dos trabalhadores, mas, obviamente, tem algumas que nós podemos ajustar. Como lembrou Vossa Excelência, a questão da reforma da Previdência. Já vivemos situações muito mais drásticas em relação a discussões de medidas, né, fiscais aqui no Parlamento e em governo do que nesse momento. Por isso que venho aqui reafirmar que essa tempestade feita em relação ao governo da presidenta Dilma e agora pegando essa pesquisa como bode expiatório para reforçar a tese do impeachment é muito ruim. Aliás, eu queria, se me permitem, ler um pedaço de uma entrevista aqui, o jurista Dalmo de Abreu Dallari deu em razão de um parecer que Ives Gandra foi contratado, né, foi
foi pago para dar sobre um impeachment técnico, digamos assim, ou a base técnica para um impeachment. E nós não temos problema de falar em impeachment, nenhum problema. A Constituição reconhece isso, é um instrumento, é um instituto da democracia. Agora, quando isso serve para querer patrocinar um golpe, nós temos que falar sim. Então, queria só, senadora Ana Amélia, dizer o que disse o jurista Dalmo de Abreu Dallari. Por que ele considera que não tem base o parecer do jurista Ives Gandra? Ele diz assim, porque a Constituição, no artigo 52, dá como atribuição do Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Portanto, se Dr. Ives considera que, mesmo sem comprovação de conhecimento direto, ou seja, a presidenta é responsável por ser presidenta, não tem comprovação de conhecimento direto, existe a obrigação de agir, então essa obrigação existe para os senadores também. Nós somos senadores da República, não temos conhecimento de vários assuntos, inclusive do parlamento. Então, se estoura um assunto desse, nós também vamos ter a responsabilidade subjetiva, como ele diz, culposa e não dolosa, para se ter os mandatos cassados? Coerentemente, ele devia propor a cassação do mandato de todos os senadores por crime de responsabilidade, o que é evidente absurdo. Há um jogo evidentemente político, tentando criar uma aparente fundamentação jurídica que, de fato, não existe. É pura tentativa de criar uma aparência de legalidade, quando o que existe é um objetivo político e nada mais. Por isso é importante reforçar isso. E dizer que manifestações pró-impeachment, contra-impeachment, pode acontecer. O que não pode é a oposição vir aqui e, através de subterfúgios, tentar fazer uma discussão dizendo que tem base técnica para um assunto que é exclusivamente político. Não há responsabilidade objetiva. Portanto, vamos parar com isso. Não é possível. A oposição, primeiro, 2 dias antes da eleição, forjou uma matéria que foi capa da revista Veja e que depois foi desmascarada pela mentira que trazia. A presidenta venceu, mesmo com o forjamento dessa denúncia, que foi, inclusive, divulgada em todos os meios de comunicação 48 horas antes do pleito. Depois entrou querendo fazer uma averiguação nas urnas eletrônicas, dizendo que elas tinham problema, ou seja, que tinha questionamento, tinha que fazer auditoria. Depois quiseram fazer uma devassa nas contas de campanha. E agora vem com o impeachment. Aceitem o resultado da eleição. Vamos debater os problemas desse país. Vamos discutir, sim, firmemente. Vamos discutir, sim, o que nós temos que ter aqui como responsabilidade do parlamento em relação à economia e considerar o que está acontecendo no mundo. Vamos discutir, sim, a crise hídrica que nós temos. E vamos discutir sobre a perspectiva da responsabilidade dos governos estaduais, que também tinham que ter feito seu papel. Vamos discutir, sim, aqui a questão da corrupção. Vamos discutir a Petrobras, mas também vamos discutir o metrô de São Paulo e vamos abrir tudo. Por que esse medo e por que o vazamento seletivo? Vamos discutir tudo. Agora vamos fazer isso com responsabilidade e não com irresponsabilidade. A oposição, com esse gesto, está se opondo ao próprio país, ou seja, fica vicejando, fica fomentando todas as notícias negativas que possam acontecer. Nós não temos medo do debate e de enfrentar. Já enfrentamos várias vezes e várias situações durante o governo do presidente Lula e estamos enfrentando durante o governo da presidenta Dilma. E vamos enfrentar de cabeça erguida. Agora, nós sabemos que muitas das coisas que acontecem têm exatamente uma manipulação da opinião, como Vossa Excelência sentiu lá na sua eleição do Rio Grande do Sul. Agradeço, presidenta, inclusive os minutos que me foram concedidos, agradeço a todos que estão nos ouvindo. E tenho certeza que esse Parlamento, esse Senado da República, tem a responsabilidade de ajudar esse país a ter o seu desenvolvimento e vai responder à altura dos interesses e das necessidades da nação. Muito obrigada.